A boxeadora argelina Imane Khelif esteve nos Jogos de Tóquio. Saiu do Japão sem medalha e sem polêmica. Já em Paris, tem sido alvo de bullying, desrespeito e muito assédio nas redes sociais, inclusive de autoridades como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, depois de a atleta da Itália desistir da luta contra a argelina após 46 segundos por sentir muita dor. Disseram que Khelif é homem, que é uma mulher trans, que é injusto que lute na categoria feminina. A polêmica se fortaleceu devido à desqualificação dela no Campeonato Mundial de 2023, organizado pela Federação Internacional de Boxe, que a reprovou em um teste de gênero que não foi detalhado. A taiwanesa Lin Yue-ting, que esteve em Tóquio e foi reprovada no mesmo teste no ano passado, também foi alvo de críticas e ataques, mas em menor grau. Para esclarecer essa polêmica, da explicação sobre as características de uma pessoa intersexo, passando pelos efeitos da testosterona no corpo humano, eu conversei com Leonardo Álvares, médico endocrinologista do Centro Universitário São Camilo e pesquisador em fisiologia do esporte em corpos trans. E o papo rendeu uma verdadeira aula. Eu sou Andréa Freitas e o Conversas com o Meio está só começando. Leonardo, muito bom poder conversar com você para a gente tratar aí de um assunto que foi bem polêmico nos últimos dias, que é a participação de duas boxeadoras nos Jogos Olímpicos, né? A argelina Imane Khelif e a taiwanesa Lin Yue-ting. Ambas acabaram sendo vítimas aí nas redes sociais, nas mídias sociais, de serem atletas trans, de serem homens competindo com mulheres, né? Quando, na verdade, não há provas, nenhum tipo de prova de que elas não sejam mulheres, né? Pelo contrário, ambas nasceram mulheres, mas foram eliminadas aí, desqualificadas no ano passado pela Federação Internacional de Boxe, que está sob intervenção, que não é quem toma a decisão nos Jogos Olímpicos. Elas foram eliminadas do Mundial do ano passado, e aí essa polêmica ela foi retomada, né, com um cunho político, com um cunho preconceituoso também. Leonardo, queria pedir para você esclarecer para a gente, né, em meio a toda essa polêmica, mas é muito importante a gente informar, né? O que é uma pessoa cisgênero, o que é uma pessoa transgênero, né? Qual é a diferença, para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, do que a gente está falando, né? Então, existe a definição de sexo designado ao nascimento, que é o sexo que é dado pelo corpo de saúde quando a criança nasce. Se essa criança nasce com testículos e pênis, é dito que ela é do sexo masculino. Se ela nasce com vagina, genitália feminina, disse que era do sexo feminino. Então, é um sexo designado ao nascimento pelo corpo de saúde aquela criança. Identidade de gênero, ela trata de um senso interno e pessoal, de como a pessoa se sente, como ela se vê, como homem, como mulher, como nenhum, ou como os dois, ou como fluida entre os dois. Então, sexo designado ao nascimento é uma coisa e identidade de gênero é outra coisa. Quando eu tenho o sexo designado ao nascimento alinhado à identidade de gênero dessa pessoa, eu digo que é uma pessoa cisgênero. E quando há um desalinhamento entre o sexo designado ao nascimento e como aquela pessoa se enxerga, como a sua identidade, é uma pessoa transgênero. Então, nasceu com genitália masculina, sexo designado ao nascimento masculino. Porém, essa pessoa se enxerga, se entende como uma mulher, ela é uma mulher transgênero. Nasceu com genitália externa feminina, sexo designado ao nascimento feminino. Porém, essa pessoa se enxerga, se vê, se identifica como do gênero masculino, é um homem transgênero. O que é uma pessoa intersexo, né? Não há nem provas de que elas estejam nessa categoria, né? Que elas sejam atletas intersexo. Mas para a gente começar essa nossa conversa, o que é uma pessoa com características intersexo, Leonardo? A pessoa intersexo, né, respondendo de forma mais objetiva à sua pergunta, é aquela que teve alguma alteração no processo de diferenciação sexual antes do nascimento. O que acontece? A gente tem pelo menos 4 pontos importantes para a formação da genitália e do que a gente chama do fenótipo, seja masculino ou feminino. A gente tem, no primeiro ponto, a etapa cromossômica,
No segundo, ou seja, o cromossomo XX, XY, né, o XX geralmente determinando um fenótipo feminino e o XY geralmente determinando um fenótipo masculino, e veja que eu uso geralmente, né, que tem a grande maioria dos casos, mas isso pode ser diferente. Além dessa etapa do cromossomo, dos cromossomos, a gente vai ter a etapa das gônadas em si. Esses cromossomos, eles dão informações para primórdios gonadais que vão diferenciar para a gônada masculina, testículo, ou para a gônada feminina, ovário. Uma vez que essa gônada está diferenciada, ela começa a produzir hormônios. No caso do testículo, testosterona, ovário, estrógeno, progesterona. E esses hormônios vão fazer a caracterização da genitália externa da criança que está por nascer. No caso da testosterona, vai fazer o desenvolvimento peniano e a formação de uma bolsa escrotal com um testículo dentro dessa bolsa. E no caso do estrógeno, vai fazer a formação da vulva e da vagina genitália externa feminina. Qualquer alteração em uma dessas etapas que eu descrevi, ou seja, etapa cromossômica, ou alguma alteração na etapa da formação na gônada, ou alguma alteração da formação desses hormônios, ou alguma alteração na sensibilidade a esses hormônios, pode fazer com que a pessoa seja uma pessoa intersexo. E, a depender do grau dessa alteração, a presença de alterações corporais vai ser maior ou menor. Existem pessoas que possuem alterações em algum desses 4 pontos que eu citei e que nascem com a genitália externa perfeitamente formada, sendo apenas uma alteração cromossômica, ou seja, que a gente chama genotípica, sem ter uma alteração fenotípica, ou seja, no corpo dessa pessoa. Uhum. E existem pessoas que têm alterações mais graves dentro desse processo e que nascem, por exemplo, com a genitália ambígua, ou seja, uma genitália externa que não é nem completamente masculina e nem completamente feminina. O que acontece? Geralmente, quando essa genitália externa é ambígua, essa pessoa, já ao nascimento, ela já vai ser investigada, já vem um corpo médico para tentar fazer ali um entendimento do que aconteceu. Porém, os casos em que não houve essa alteração corporal, eles podem, por vezes, passar a vida toda sem se saber que aquela pessoa é uma pessoa intersexo. Então a pessoa nasceu, aparentemente, né, tem a genitália masculina ou feminina, mas ela tem elementos ali que seriam dos 2 sexos, e isso pode nunca ser descoberto. Sim, Então, perfeito. quando a gente fala de esporte de alto rendimento, por exemplo, né, talvez se essa pessoa nunca entrar no esporte de alto rendimento, esse elemento que está sendo aí tão discutido agora, como se fosse uma vantagem de uma das atletas, né, dessas atletas, isso pode nunca nem aparecer na vida dessa pessoa, é isso? Perfeito, pode passar a vida toda sem se saber que ela tem qualquer alteração. Um exemplo clássico, eu acho que fica bem claro para a gente entender, existem pessoas que são que têm o sexo cromossômico masculino, XY, digamos assim, porém, aí tem essa cascata aí, né? Cromossomo, gônada, que é o testículo, testosterona, porém, tem uma insensibilidade à ação da testosterona. E essa pessoa, apesar de ter o sexo cromossômico XY, ela nasce e cresce como uma mulher. Né? Então, isso pode acontecer. Então, ela nasce, é uma mulher cisgênero, porque vamos ali, né, caracterizar o sexo designado ao nascimento, ele é dado pelo corpo de saúde quando a criança nasce. Então, nasceu com genitália externa feminina, essa pessoa se identifica com um do gênero feminino ao longo da vida, portanto, é uma mulher cisgênero, mas que teria um sexo cromossômico XY, que seria caracterizado como masculino. Então, pode passar a vida toda sem saber. Existem outros casos, por exemplo, das pessoas intersexo, que só descobre que existe alguma alteração quando tenta engravidar, por exemplo. E aí, não consegue, vai se fazer uma busca, não é porque tem alguma alteração dessas, em algum desses pontos dessa formação ali genital, que por isso, então, não consegue engravidar. Mas, voltando aí a sua pergunta, pode ser que nunca se saiba disso. E quando a gente fala de esporte, né, o que efetivamente a pessoa que tem um nível maior de testosterona, porque o que parece é que a discussão ela está muito voltada a esse nível de testosterona, que aí pode ser tanto na questão do atleta intersexo,
quanto na questão das mulheres trans, né? Porque aí é onde se veria essa vantagem de ter um nível maior de testosterona no corpo. O que efetivamente a testosterona ela pode gerar, né, para desequilibrar, vamos dizer assim, uma disputa entre mulheres, né? Umas com maior nível de testosterona e outras com um nível mais baixo. Então, a testosterona, ela promove alterações musculares, que faz com que esse músculo tenha maior volume de fibras musculares, assim como maior capacidade, maior força também, né, por essa massa muscular maior, assim como gera uma maior capacidade de transporte de oxigênio no corpo. Geralmente a hemoglobina dos homens é maior do que a das mulheres devido ao nível de testosterona. E isso faz com que essa pessoa também tenha uma capacidade cardiopulmonar melhor. O volume de sangue que um coração que teve uma ação da testosterona, o volume de sangue que esse coração impulsiona para o corpo durante o exercício é maior do que um volume de uma câmara cardíaca que não esteve exposta à testosterona. Então, essas questões, essa diferenciação corporal é feita pela testosterona, e uma vez que esse corpo está transformado, isso impacta, sim, na performance esportiva. Pessoas intersexo pode ser que não tenham níveis alterados de testosterona. Tá? Pode ser, existem várias condições, diversas condições, cada uma teria que ser analisada. Então pode ser que nem tenha esses níveis alterados de testosterona. Mas se tem esses níveis alterados de testosterona, fica a pergunta, que níveis são esses? São níveis que determinam essa alteração corporal ou não? São níveis irrisórios, são níveis menores? No caso das mulheres trans, vamos pensar numa mulher trans que foi exposta à puberdade masculina, mas que depois transicionou para a feminina, né, com os estrógenos. Então, durante a puberdade, a testosterona atuou, a testosterona agiu nessa musculatura, na capacidade cardiopulmonar e aumentou. Mas, uma vez que eu começo a tomar o hormônio feminino, essas capacidades elas reduzem. E isso a gente já sabe que reduz. A gente já tem estudos que reduzem, dizendo que essas capacidades reduzem. E aí, volta a ficar a um nível que se compare às mulheres cisgênero? Aparentemente, sim. Os últimos estudos têm mostrado que, sim, ficam em mesmo níveis de competição. Então, Leonardo, voltando aí um pouco à questão do intersexo, né? Lá atrás, acho que entre 88 e 2000, o COI fazia testes genéticos, né? Hoje em dia não se faz mais. Acredito que até esse elemento que você falou, por exemplo, de ter uma pessoa, uma mulher que tenha o genótipo, né? O fenótipo, agora o XY, mas que não tenha esses níveis de testosterona tão elevados. Então, isso poderia, por exemplo, tirá-la de uma disputa, embora, né, ela esteja lá o XY, que seria o masculino, né, mas ela não tenha tido essa exposição. Como é que se mede? São tantos elementos, né? O que a ciência ela consegue também orientar nesse sentido? Falta estudo, é preciso avançar? Como é que é isso? Para se ter, talvez, não sei se mais clareza, mas para pelo menos evitar essas confusões, né? Esse entendimento errado sobre situações como essa que a gente está vivendo agora lá com os Jogos de Paris, Leonardo. Muito legal, né? É muito interessante a gente ver que o Comitê Olímpico, as entidades desportivas, elas têm um histórico no que tange a elegibilidade de mulheres a participarem da categoria feminina, vamos colocar dessa forma, né? Então, existe um histórico, já com uma preocupação das entidades desportivas de dizer, nossa, será que existem casos aí onde as mulheres, algumas mulheres têm alguma vantagem desportiva, ou mesmo homens, no caso de doping, né, também tem alguma vantagem desportiva. Isso cresceu muito, por exemplo, durante a época dessa preocupação da Alemanha Oriental, onde existia um doping sistemático dos atletas, né, isso está na história aí dos esportes, inclusive com índices que alguns deles até hoje, índices de conquistas e vitórias e de métricas que até hoje não foram alcançadas, uma vez que o doping ele foi proibido. Então, dentro dessa preocupação da justiça entre atletas que compitam de uma forma igual, em algum momento o COI, ele, como bem dito por você, ele já colocou,
para ver se é elegível participar da categoria feminina, vamos ver os cromossomos dessas pessoas, né? E ali, naquele momento, era feito isso há cerca de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Porém, com a ciência caminhando junto com a sociedade, estudando, foi visto, opa, podem ter casos em que o cromossomo não esteja alinhado ali com o sexo designado ao nascimento e como essa pessoa se desenvolve ao longo da vida. E já foi retirada do critério de elegibilidade essa avaliação cromossômica. E isso é o que assusta um pouquinho quando a Associação de Boxe Internacional traz esse elemento como justificativa. Eu diria que é uma instituição que está pelo menos 30 anos atrasada, porque já se sabe que isso não é um fator determinante justamente por esses casos intersexo, né? E pelos prejuízos que se pode trazer ao indivíduo, inclusive porque seriam dados ultrassensíveis de saúde de um ser humano. Então, antes do esporte, existe uma ética, existem direitos humanos, existe uma série de fatores sociais que devem ser respeitados, e isso é uma questão muito íntima e que seria exposta. E aí, o que o Comitê Olímpico, então, depois de um tempo, começou a adotar? Não, olha, a gente tem que ter níveis determinados de testosterona. É a testosterona que dá capacidade desportiva? Ou não é a testosterona. Então, estando dentro de um nível de testosterona, essas pessoas sejam mulheres trans ou sejam intersexos, que eventualmente têm um nível elevado de testosterona, elas podem competir. Quais são os possíveis vieses dessa regulamentação e as possíveis críticas a essa regulamentação? O COI ele fala assim: se a mulher trans ou pessoa intersexo estiver há 1 ano com a testosterona bloqueada, ela já pode competir. Então fica aqui a dúvida: será que 1 ano apenas é o suficiente? Essa foi uma métrica que o COI usou, ainda não baseadas em estudos, mas não porque o COI é ruim, mas é porque não existem ainda muitas análises, né? Então ele usou a métrica de 1 ano. E uma outra métrica que ele usou foi, olha, o nível de testosterona que tem que atingir é um nível menor do que 10 nanomol por litro, né? E é um nível aí específico, né? Então, da onde ele tirou essa métrica? 10 nanomol por litro é o mínimo que um homem cisgênero possui. Então, falou, olha, se tiver menos do que 10 nanomol por litro, menor do que 10 nanomol por litro, pode competir. Então, esses números, assim, de 1 ano ou de 10 nanomol por litro, eles são ainda questionados, porque se da onde se tirou isso? Ou não, né? Geralmente, uma mulher cis tem uma testosterona ali menor do que 3 nanomol por litro, né? Então, eu falo assim, nossa, e se essa mulher trans estiver com entre 3 a 10 nanomol por litro de testosterona, será que ela tem vantagem ou não? Então, eu diria que as críticas ao que o Comitê Olímpico ele promulga hoje seriam apenas assim, aos valores em si, se 1 ano é suficiente e se 10 é suficiente ou se tem que ser menor. Por exemplo, a Federação Internacional de Atletismo, ela utiliza um ponto de corte menor, ela utiliza 5 nanomol por litro. Ela já baixou um pouquinho mais isso aí, tá? Mas também é uma diminuição sem métricas. A gente não tem métricas. E aí, voltando à sua pergunta, como que a ciência pode ajudar? O Comitê Olímpico ele fez um documento no final de 2022 dizendo qual seria o caminho para a gente obter respostas corretas sobre a elegibilidade de pessoas trans e intersexo. Dentro desse caminho, existem 10 pontos que devem ser avaliados. Dentre esses 10 pontos, um apenas é a ciência. Tá? Existem outros pontos que devem ser ali valorizados, como a ética, a inclusão, que não haja exclusão compulsória sem dados, que a gente não extrapole dados de população geral para esportes de elite, porque o corpo de esportistas de elite ele é totalmente diferente do corpo de pessoas não atletas. Então, ele dá um olhar bem geral sobre a situação. E a ciência em si, sendo um ponto, o papel é a gente dar respostas técnicas sem julgamento de valor, né, que não sejam
ali entremeadas por vieses políticos, sociais, mas que sejam uma demonstração técnica. Olha, o ponto de corte de testosterona ideal seria esse aqui, por causa que cientificamente a gente está vendo isso, isso e isso. Olha, 1 ano talvez seja pouco, talvez 2 anos tenha que ser, né? Então, esse é o papel da ciência e a gente tem começado a fazer esses estudos. Uma coisa importante também dentro dessa métrica que a ciência tem que responder é que seja avaliada as pessoas dentro do esporte em que elas querem competir. Se é um esporte de força, o estudo tem que ser feito com parâmetros de força, esportes específicos. Eu não posso, para um esporte de capacidade cardiopulmonar, endurance, por exemplo, extrapolar os resultados da força e vice-versa, porque são adaptações corporais totalmente diferentes. Então, assim, é uma gama gigante de fatores que a gente tem que ver. Eu costumo falar que, né, nas décadas de 80, 90, começou-se a se fazer esses estudos para avaliar homem cisgênero e mulher cisgênero. Qual é a diferença entre homem cisgênero e mulher cisgênero? E aí foi num passo a passo. Primeiro foi com pessoas não atletas, depois foi com pessoas atletas e depois foi por esporte. No futebol é assim, no vôlei é assim. E agora a gente está no mesmo caminho. A gente já tem algumas coisas com mulheres trans não atletas. Agora a gente está começando com atletas e no centro universitário que eu trabalho, a gente está publicando agora, já está na revisão por pares, com uma revista internacional, o primeiro estudo esporte específico, que é com atletas de vôlei e mulheres trans. Então, existe um caminho aí sendo construído dentro dessa jornada. Você é um desses pesquisadores, como você acabou de mencionar, está prestes aí a já publicar um desses estudos aí do vôlei. Mas, no geral, qual é o lugar desse tema na ciência, seja aqui dentro ou lá fora? E quais são as dificuldades, Leonardo, para se avançar? Porque a gente não está falando também de uma representação grande na sociedade, né? Achar esses indivíduos para participarem de estudos, para serem analisados, sejam eles atletas ou não atletas, e se forem atletas, atletas de alto rendimento, enfim, eu acredito que seja uma tarefa difícil também conseguir fazer toda essa análise. Como é que hoje, né, essa questão está no mundo da ciência, aqui e lá fora? Perfeito. A primeira grande dificuldade é o desconhecimento do próprio corpo de saúde sobre o tema. Seja por posso falar aqui de transfobia, existe ainda uma grande gama de profissionais de saúde que não têm o interesse em fazer esse atendimento clínico mesmo, e que, portanto, também não vão ter interesse em fazer pesquisa, em fazer ciência, em achar dados. Eu fiz a minha tese de doutorado no maior hospital do Brasil, o maior da América Latina, que foi no Hospital de Clínicas de Faculdade de Medicina da USP, num ambulatório de transgeneridade que já existe há mais de 20 anos, e a minha foi a segunda ou terceira tese dentro desse ambulatório. O que se vê, então, é a pouca busca de profissionais por aprenderem sobre o tema. E foi a primeira tese aqui brasileira, né, sobre a capacidade desportiva de mulheres trans. Então, se vê que existe realmente pouca busca pelo corpo de saúde, por desconhecimento. Existem muitos profissionais que não sabem ainda dizer quem é a mulher trans, quem é o homem trans. Né? Então, é uma questão básica ali, né, dentro desse processo de conhecimento e de aprendizado até que se chegue à ciência. Então, esse é um ponto fundamental, que a gente tem que ver educação em saúde, e é algo que é uma bandeira que eu tenho particularmente tentado levantar aqui no nosso país. O segundo ponto a gente está discutindo esporte de elite, que eu costumo falar que é a ponta de um iceberg de um problema muito maior. Hoje, pessoas trans, jovens trans, eles não, isso a gente já tem comprovado com estudos, que eles têm menores acessos à prática desportiva, seja por transfobia, seja porque, por vezes, eles não têm um banheiro adequado para utilizar dentro daquela centro de esporte, ou o uniforme, às vezes, não é adequado às suas questões corporais. Então, e a participação social dessas pessoas é mais difícil. Então, a gente já sabe que eles participam menos. Se eles participam menos de esporte,
com certeza é mais difícil que algum deles se destaque, né, porque talvez um excelente esportista nem chegue a praticar por questões sociais, então muito menos vai chegar no esporte de elite. Então, eu costumo dizer que a sociedade está muito preocupada com a mulher trans pode ou não pode, mas eu tenho jovens, crianças, adolescentes que não estão nem fazendo educação física do colégio, né? Então, essa é uma outra questão. Então, vamos lá. Questão do conhecimento científico dos profissionais de saúde, pesquisadores. Número 2, a questão social, se as pessoas não participam dos esportes. E número 3, sou pesquisador e quero fazer a pesquisa com pessoas trans nas práticas esportivas. Juntar um número de atletas transgênero para eu ter uma relevância estatística significativa, pelo aquele N, pelo aquele número de pessoas participantes, é muito difícil. Sobretudo com essa solicitação do Comitê Olímpico Internacional, que me diz, olha, se você quer avaliar se uma mulher trans pode jogar vôlei, eu tenho que ter um estudo específico de vôlei. Então, eu tenho que juntar 20, 30, 40 mulheres trans, jogadores de voleibol de alta performance, para fazer um estudo, para comparar com mulheres cisgêneros e homens cisgêneros também jogadores de vôlei de alta performance. Se eu quero saber se mulheres trans podem jogar basquete, eu tenho que juntar 20, 30, 40 mulheres trans jogadoras de basquete de alta performance para fazer um estudo e assim comparar com mulheres cis e homens cis jogadores de basquete de alta performance. Então, ter esse número expressivo é muito difícil, porque essas pessoas elas não fazem a prática esportiva basal, né? Então, eu diria que esses 3 pontos são os mais difíceis para que a ciência consiga hoje dar respostas mais concretas. A polêmica, ela está toda voltada para a categoria feminina, né? E voltada muito a essa questão da testosterona que a gente já mencionou, né? Existem atletas não binárias, né, nascidas mulheres, e que isso não é uma questão. Elas não têm esse impedimento, não têm essa barreira, porque elas não têm essa diferenciação hormonal. A minha dúvida é a seguinte: quando a gente olha para a categoria masculina, entre os homens, há também essa diferença significativa, pode haver essa diferença significativa nos níveis de testosterona e que possa fazer com que um homem também tenha uma vantagem sobre outro homem numa disputa, Leonardo? Hoje, a gente tem uma média de testosterona masculina que varia em torno de 320 a 700 nanogramas por decilitro. Essa é uma outra métrica, é uma outra unidade de medida aqui que eu estou utilizando para a testosterona masculina. E a gente sabe que a grande maioria dos homens vai estar dentro dessa métrica, e estando ali dentro dessa métrica, eles seriam iguais entre si, não teria uma alteração de performance. Haveria uma alteração de performance no caso de doping, quando doses suprafisiológicas são utilizadas. E essa testosterona vai para 1.000, 1.200, 1.500, às vezes até 2.000. Lembrando que quanto maior também o doping, quanto maior essa dose suprafisiológica, maiores são os efeitos colaterais e, então, deletérios a esse corpo, né, com vários prejuízos à saúde desse indivíduo. Mas estando dentro desse range, teoricamente, todos têm a mesma capacidade desportiva. Mas naturalmente não há essa possibilidade de, vamos dizer assim, a pessoa, sei lá, ser tipo um doping natural, ter um homem que esteja nos 720, que você mencionou, e outro que esteja naturalmente num 1.000 ou num 1.500. Eu pergunto isso, é uma pergunta totalmente de leigo, né? Mas pensando nessa questão de que há mulheres que têm um nível muito elevado, se é possível de forma natural ter homens com níveis muito elevados também e que acabe conferindo uma vantagem, vamos dizer assim, a esse homem. Essa pergunta é importantíssima, Andréia. Na verdade, né, quando a gente fala desses range, desses valores de normalidade, a gente sabe já, né, existe uma coisa que a gente chama aí de curva de Gauss, que é a distribuição da população dentro dessa variação, no caso dos valores de testosterona. E a gente sabe, sim, que tem pessoas que têm níveis menores do que esse nível de normalidade, e por vezes seria até o padrão daquele indivíduo. Existem pessoas que têm níveis maiores do que esse nível de normalidade também, né, que são quem está na ponta, quem estaria nas pontas dessa curva. Então, a grande maioria vai estar dentro desse range, mas existem pessoas, sim, que podem ter níveis menores ou maiores. Porque o foco, né, a gente
me chama a atenção que o foco é muito nessa questão, né, do hormônio, da vantagem. Mas quando a gente olha o esporte, tem tantos outros elementos que podem dar vantagem a um atleta e estando tudo dentro da legalidade, né? Vamos dizer assim. Quando você olha, por exemplo, para o judô, né, que tem uma determinada categoria ali que tem o peso como um limite. Tem outras que é até aquele peso. Né? Mas se a pessoa tiver muito mais, se a pessoa for muito mais alta, ou mesmo na natação, uma pessoa muito mais alta que a outra, ou com, né, uma envergadura maior, todos esses elementos eles também vão acabar apoiando ali né, talvez na performance daquela pessoa. Então, a discussão acaba sendo uma discussão um pouco estreita também, quando a gente fica pensando só nessa questão, né, dos hormônios, não, Leonardo? Perfeito, exatamente isso, né? Existe uma gama de fatores que tem que ser avaliados, o hormônio é apenas um deles, né? Então, colocação bem pertinente mesmo. Aproveitando essa pergunta, né, dos valores de testosterona, né, existe um outro lado dessa moeda que não é muito avaliado, não é muito estudado, porque não tem polêmica social em cima, que seria dos homens trans, se eles podem ou não competir, né? Então, assim, o Comitê Olímpico ele diz, olha, o homem trans pode competir a qualquer momento, sem problema nenhum, porque parte de um princípio que ele não teria nenhuma vantagem competitiva sobre os homens cisgênero. Mas por que eu, como pesquisador, falo que isso é importante ser avaliado? Porque, vamos pensar, né, eu falo que o esporte ele é uma indústria. Existe uma indústria do esporte que mexe muito dinheiro, e mexe com vidas, com carreiras, existe uma grande questão. Então, se eu sou um homem transgênero e quero ser um atleta, talvez o dono de um time ou de um clube olhe assim, não, mas o homem trans, será que ele vai chegar à capacidade desportiva dos meus homens cisgênero? Ou não? Ou será que ele vai ter aquela memória de um corpo de uma mulher cisgênero? Então, eles não têm sido estudados, eles não têm sido avaliados. Se eu falo assim, que já existe pouca coisa das mulheres trans, dos homens trans não tem quase nada, mas precisaria ser, porque eu estou excluindo, por falta de dados e pela premissa, pela intuição de que talvez esse homem trans ele não chegue à capacidade de um homem cis, mas precisaria ser analisado. Leonardo, você mencionou que quando há necessidade, por exemplo, né, o desejo, enfim, de um bloqueio hormonal, isso só está disponível, acho que em 3 unidades de saúde, né? No Brasil hoje, uma pessoa que precisa passar por esse processo, que busca essa questão da transição de gênero, qual é o caminho, o que ela deve fazer, como é que ela chega, enfim, a um especialista para poder lidar com essa questão, Leonardo? O ideal é que a pessoa busque sempre a unidade básica de saúde mais próxima à sua casa. Geralmente, ela já tem ali como referência essa unidade dentro do seu bairro, da sua região. E essa unidade básica de saúde, ela vai referenciar a pessoa, né, esse indivíduo, para locais que sejam especializados. Se for uma criança ou adolescente trans, pensando num bloqueio puberal, as possibilidades elas são menores, né, devido às nuances desse processo de bloqueio puberal só poder ser feita em alguns lugares, com algumas regulamentações, mas se for uma pessoa adulta, as possibilidades de encaminhamento dessa OBS para outros serviços são maiores. Hoje existem polos de hormonização, por exemplo, em algumas cidades, onde essa OBS ela consegue referenciar para esses polos de hormonização. Então, a sugestão precisa, tem vontade, necessidade de realizar ali procedimentos de afirmação de gênero, procure unidade básica de saúde para que ela lhe referencie para os serviços adequados. E no Brasil, tem algum lugar que se destaque, que já esteja mais avançado nesse tipo de atendimento? Sim, o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele tem um grande serviço que faz faz a hormonização, faz o acompanhamento também psicológico para ajudar essa pessoa na transição social, para lidar com as questões que podem surgir ali durante essa transição, assim como o procedimento cirúrgico. Então, ele é o maior hospital da América Latina, né? E realmente é uma grande referência na área. Tem o primeiro ambulatório do país que fez esse cuidado, essa atenção especializada a essas pessoas.
Quando você falou, quando você mencionou a questão do bloqueio ali, né, da testosterona, né, 1 ano, que talvez pudesse até ser maior, enfim, que depende de estudo. Quando a gente fala desses tratamentos hormonais, né, dessas mudanças, do que exatamente a gente está falando e o que que um corpo sente ao ser submetido a esse tipo de bloqueio, né? O quão sofrido, enfim, o quão difícil, como é esse processo também, seja para uma atleta intersexo, seja para uma atleta trans, o que exatamente passa, né, durante para elas durante esse período, Leonardo? Bom, existe toda uma questão, primeiro, de adaptação social desse indivíduo na sociedade durante essa transformação corporal, né? E outra, existe uma adaptação do próprio corpo em si. Então, tem a adaptação desse indivíduo perante a sociedade, perante o trabalho, família e tudo mais, e existe uma adaptação corporal em si. Em relação à adaptação corporal, o que que nós endocrinologistas, com o uso dos hormônios, objetivamos fazer? A gente objetiva levar os níveis de hormônio das pessoas trans para os níveis de hormônio de pessoas cis. Então, se é uma mulher transgênero, eu vou tentar utilizar medicamentos, que são hormônios, que vão levar os níveis de estrogênio dessas mulheres trans para os níveis de estrogênio de mulheres cisgênero. E que vão levar também os níveis de testosterona dessas mulheres trans para os níveis de testosterona de mulheres cisgênero. Então, a gente, digamos que, imita a fisiologia dos hormônios de uma mulher cis, através de substâncias produzidas em laboratório, digamos assim, Uhum. né? Então, com essa alteração de hormônios, há as alterações corporais. Os hormônios, eles regulam tudo no nosso corpo, o jeito que a gente anda, se os nossos cabelos crescem ou não, nossa barba cresce ou não, se o músculo se desenvolve ou não. E aí a gente consegue também, então, fazer alterações corporais, uma vez que a gente alterou esses hormônios desses indivíduos. Essas alterações corporais, elas duram em média, elas já começam nos primeiros 3 a 6 meses, mas existem alterações que demoram até 3, até 5 anos para se finalizarem. Então, numa mulher trans, quanto tempo vai durar o desenvolvimento mamário dessa mulher trans, né? Então, a alteração do padrão de gordura corporal, a alteração da musculatura. Então, cada item desse tem um período em que vai haver uma transformação até parar de se transformar e ficar daquele jeito. Então, como eu disse, vai de alguns meses até mesmo 3, 5 anos por vezes essas alterações. E as mulheres trans, em específico, elas vão trazendo as suas percepções para percepções de uma mulher cis. Por exemplo, na questão da força. Eu tenho mulheres trans que, quando começam a utilizar o hormônio feminino, vão dizer: nossa, doutor, está diminuindo a minha força. Mas olha, que a sua força agora está indo para um padrão de uma mulher cisgênero. Né? Está diminuindo a minha libido. Não é que está diminuindo a sua libido, é que você tinha uma libido num padrão masculino com uma testosterona X. Agora você tem uma libido no padrão feminino com uma testosterona que é 10, 15 vezes menor do que você tinha anteriormente. Então elas vão tendo, sim, essas percepções corporais, mas a gente sempre vai as tranquilizando, dizendo que as novas percepções sentidas, elas fazem parte da adaptação realmente corporal. Como médicos, profissionais da saúde, inclusive, é interessante que a gente antecipe isso às pessoas. Quando a pessoa vai começar a fazer a harmonização, a gente diz: olha, vai acontecer isso, vai diminuir sua libido, vai diminuir a força, vai diminuir seu padrão de gordura, vai mudar, vai aparecer a celulite, que classicamente é mais presente no corpo feminino do que no masculino, né? A gente vai antecipando isso, é nossa obrigação fazer isso, inclusive nosso país pede que seja assinado um termo de consentimento, onde essa mulher trans ela vai dizer: olha, o professor Leonardo ele me explicou que isso vai acontecer com o meu corpo, né? Inclusive porque muda a fertilidade também, né? Então a gente tem que conversar sobre isso, então a gente tem que antecipar e deixar aquela pessoa ciente para que ela abrace essas alterações de uma forma mais tranquila e sem nenhum susto, digamos assim.
Mas no caso, esse caso que você citou é o caso de uma mulher trans. Então ela precisa passar por essa transformação. No caso de uma pessoa intersexo, que talvez tenha vivido ali a vida toda, né, também não tenha percebido, aí quando chega nesse momento do esporte, que tem essa discussão como agora a da argelina e da taiwanesa, né, de algumas pessoas defenderam, por exemplo, que elas tivessem que passar por esse processo de redução dos hormônios masculinos, que a gente nem sabe se de fato é o caso delas, mas caso fosse, né? Isso é mais sofrido, é mais difícil? Eu digo assim, no que elas sentiriam, por exemplo, no corpo, né? Nessa transformação, Leonardo? Qualquer transformação hormonal vai ter impacto sim no corpo. A pessoa vai ter uma percepção, e a percepção de mudança geralmente é negativa. Tá? Então vamos supor que ela tem ali, vamos colocar assim, hoje o COI pede para uma testosterona de 10 nanomol por litro. Vamos supor que a delas, como pessoa intersexo, está em 6. O que está permitido pelo COI, está dentro do previsto, pode competir. Vamos supor que uma hipótese, elas sejam obrigadas a diminuir para 3 esse nível de testosterona, né? Elas sentiriam, sim. Elas sentiriam uma redução aí das suas capacidades, porque a testosterona, ela vai... mesmo pequenos efeitos dela podem ter essas... Pequenas alterações podem ter essas percepções, sim, alteradas. E é algo semelhante, por exemplo, quando uma mulher passa por um tratamento de fertilidade, que ela fica ali, né, tendo que tomar várias injeções e se diz que é um processo difícil também, né, doloroso. É algo nesse sentido que a pessoa sente? Sim, sim, né? Como se fala, assim, adaptar as novas percepções trazidas por hormônios de uma forma difícil. Né? Então, diminuir os níveis de testosterona dão alterações tanto corporais quanto psicológicas também. Né? Existe uma atuação psicológica que a testosterona faz. Por exemplo, também trago aqui o caso dos homens trans, né? Que começam a hormonizar com testosterona. A partir do momento que eles começam a fazer esse uso, também vai mudando tanto características psicológicas quanto características corporais também. E se não bem explicado, se não bem orientado, se não bem conversado com essas pessoas, pode, num primeiro momento, assustá-las, por serem novas percepções de fato. Perfeito. E esse processo aqui no Brasil, ele só ocorre a partir dos 18 anos? Existe algum momento em que esse tipo de procedimento ele pode ser utilizado, eu digo em termos legais? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de trazer assim, fazer um parêntese que nem toda mulher trans, nem todo homem trans, ele vai querer passar por processos médicos de hormonização e de cirurgia. Por vezes, não. A gente fala que quanto maior o sofrimento, maior a disforia, geralmente há uma maior busca por processos de afirmação de gênero em saúde. Pensando numa pessoa trans que quer fazer afirmação de gênero por meio de hormônios, hoje o nosso país permite acima de 18 anos, a partir de um termo de consentimento dela, ou a partir de 16, a partir de um termo de assentimento dos pais. Pode ser feito já essa hormonização cruzada, que nós chamamos, né, para afirmação de gênero. Antes disso, o chamado bloqueio puberal que pode ser feito seria apenas em hospitais e escolas, em protocolos de pesquisa que sejam vinculados a um comitê de ética. Tá? E fora isso, a partir de 16 anos, as outras pessoas ou através de termo de assentimento ou de termo de consentimento. Aí, no caso desse bloqueio, não é a exposição ao hormônio, mas sim, vamos dizer assim, evitar que o hormônio, né, do sexo que a pessoa nasceu, ele se desenvolva ali naquele momento da puberdade, é isso? Perfeito, é isso mesmo. A gente tenta deixar o corpo dela sem hormônios sexuais até que ela complete ali os 16 anos de idade para fazer a hormonização cruzada. Que aí dentro de uma lógica, e voltando ao esporte, se a pessoa passar por esse bloqueio, ela não estaria exposta àquele hormônio que depois vai gerar tanta discussão se a pessoa poderia ou não estar naquela categoria, que é passou pela né, teve a exposição à testosterona durante a puberdade, é isso, é nesse momento. É isso, né? Se ela não teve, vamos supor, uma mulher trans, uma adolescente trans, não teve exposição à testosterona e com 16 anos ela começou a usar hormônio feminino,
nem teria que ter a discussão sobre o quanto o corpo dela ganhou de capacidade ou não, porque ela não teve exposição à testosterona, ela foi bloqueada. Porém, eu ressalto aqui, né, isso é o que a FINA, a Federação Internacional de Natação, pede, por exemplo, né, Sim. que a pessoa tenha sido bloqueada a partir de 12 anos, se eu não me engano, ela tem uma métrica lá. Só que, qual é a crítica que a gente faz? O acesso a esse bloqueio puberal é muito difícil, não só no Brasil, como no mundo. Trazendo para a nossa realidade aqui, vejamos, fazer esse bloqueio em hospitais e escolas vinculados a uma pesquisa, um comitê de ética, não tem. A gente vai ter 3, 4 centros no Brasil, 3, 4 centros de saúde que conseguiriam fazer isso. Então, se eu tenho um adolescente atleta trans, ele dificilmente vai conseguir chegar nesses locais também para fazer esse bloqueio puberal. Então, é a crítica que a gente faz. E para a gente entrar aqui na nossa reta final, na sua avaliação, essa decisão, né, do COI de deixar, de delegar essas definições todas, né, a cargo das confederações internacionais, das modalidades, na verdade, né, de não ser um guarda-chuva até em função das diferentes, né, exigências. Você acha que esse é o caminho mais adequado mesmo? O que precisa para se chegar a um elemento aí mais, pelo menos mais claro? Eu acho que talvez mais claro, principalmente para a sociedade, para as pessoas entenderem, para a gente não estar passando aí, quando a gente chegar lá em 2028 em Los Angeles, esse tipo de assunto voltar, né? Até porque essas duas boxeadoras que agora são alvo de polêmica estiveram em Tóquio, não ganharam medalha, então são as mesmas mulheres que estavam lá e que não ganharam medalha, que hoje são alvo aí de assédio nas mídias sociais. O que você acha qual é o caminho mais adequado quando se pensa em esporte para que esse tema seja desenvolvido de forma mais clara para as pessoas, Leonardo? O Comitê Olímpico Internacional, desde 2003, ele soltou a primeira resolução com ali métricas não embasadas, porque ele não tinha realmente de onde se embasar, de como fazer essa elegibilidade. Né? Então, de pessoas trans e também de pessoas intersexo. A gente viu que o COI ele foi, sim, melhorando seus critérios ao longo do tempo. Por exemplo, em algum momento, o COI pedia para que essas mulheres trans obrigatoriamente tivessem feito cirurgia de alteração, de retirada de testículo, né? Ou seja, era o COI impondo uma transformação corporal. Então, hoje isso já não existe mais. Então, ele foi melhorando. Só que ele se vê com uma polêmica social aumentando, ele se vê pressionado e se vê sem respostas. Então, ele compartilha essa responsabilidade com as outras instituições, com as federações de cada esporte. Acho interessante? Sim, acho interessante. Desde que o COI ele consiga se certificar que essas instituições são sérias, que elas não estão ali entremeadas com vieses políticos, sociais, né? Porque as instituições são feitas de seres humanos, que têm seus valores, que têm seus pensamentos. Então, o que ele tem que se certificar é que realmente essas entidades trabalhem de uma maneira correta e transparente, que respeitem os dados que sejam verificados e que sejam achados. Então, ele, na verdade, ele compartilha a responsabilidade, mas, como maior instituição e a mais seguida dentro da área, ele tem sim que se certificar que realmente elas cumpram aí diretrizes que sejam transparentes, e achei bem legal essa tratativa que eles tiveram com a Associação Internacional de Boxe, né, de realmente, então se posicionaram ali, mas eu imagino que realmente é bem difícil fazer o trabalho que eles têm feito. O que eu acho que o COI não fazia muito, talvez agora esteja começando, é chamar realmente especialistas. Olha, pesquisadores, venham aqui e falem para a gente. Eu acho que eles demoraram a fazer isso. Né? E olha, estudem, venham, a gente precisa desse embasamento científico. Mas eles estão aí no começo também desse caminho.
E você acredita que essa polêmica, né, que essas discussões mais recentes, elas podem também fomentar, ajudar o desenvolvimento da ciência, levar mais pessoas a terem interesse sobre esse tema, Leonardo? Acho que sim. A grande maioria está mais preocupada com a polemização, de fato, mas dentro dessa grande maioria, acho que uma ou outra pessoa vai dizer, opa, eu posso analisar isso aí, eu posso estudar isso aí. A minha própria tese de doutorado veio dessa forma, quando eu num congresso, ouvi uma pessoa falando, olha, numa aula, o Comitê Olímpico me procurou e eu não sabia dar algumas respostas. Eu falei, opa, eu sei fazer isso aí, eu sei estudar isso aí. Né? Então, eu vou estudar, e o nosso foi o primeiro estudo de capacidade cardiopulmonar de mulheres trans que o mundo já tinha feito, né, até agora. Então, foi o primeiro, depois surgiram outros, mas foi o primeiro até aquele momento. Então, sempre que surge a polêmica, eu acho que sim, dentro da grande maioria que polemiza, a situação vai sair algum ou outro que vai fazer. Então, eu acho que sempre enriquece também, tentando tirar o melhor da pior situação. Mas acho que, independente dos resultados, das respostas, em 2028, se houver mulheres trans, se houver mulheres intersexo, vai ter a polêmica, mesmo que tenha sido comprovado que os corpos podem competir com corpos de mulheres cisgênero, porque a questão cultural, social, os vieses políticos, eles são muito fortes. Então, infelizmente, as pessoas trans terão que conviver, num primeiro momento, com essas críticas, e aí a cabeça ela vai ter que ser muito firme, muito forte para continuar no caminho de atleta. E bastante informação, né, esclarecimento, porque no caso aí dessas atletas que não há nem, né, algo comprovando, né, são a Argelina, o pai foi lá, mostrou os documentos, disse a minha filha é mulher, ela nasceu mulher, ela sempre foi mulher. Às vezes até uma aparência física que não, né, que não seja tão feminina já gera um questionamento, mesmo quando a gente não está falando do topo olímpico ali, quando a gente fala das crianças brincando num play, né? Então, também despir a gente desses preconceitos, e a informação é muito importante em relação a isso, né, Leonardo? Sim, e como eu sempre falei desde o início dessa polêmica, eu comecei a falar sobre o tema mesmo antes da primeira competição, da Imane Khelif, e por mais que ela fosse intersexo, que não sabemos, ou mesmo que ela fosse mulher trans, ela está elegível pelos cortes de testosterona que o COI prevê. Né? Então, a questão, claro, o pai dela, né, como um pai protetor, ele vai mostrar lá os documentos e vai dizer, mas assim, por mais que ela fosse uma mulher trans, por mais que ela fosse uma pessoa intersexo, não interessa, ela está dentro das regras de elegibilidade. Então, é por isso que eu digo, acho que em 2028, se tivermos mulheres trans, mesmo que estejam dentro da regra, tudo bonitinho, testosterona bloqueada, infelizmente, acredito que elas vão sofrer, sim, críticas pelas questões realmente sociais. E quando a gente fala de sociedade, a gente fala também muito dessa pressão social por se manter jovem, se manter bonito, se manter com um corpo, né, enfim, magro, todos esses elementos que são aí, né, de pressão social. E nessa esteira surgiram aí os chips da beleza, essa questão dos hormônios, tanto para homens quanto para mulheres, ali a partir dos 40, 50 anos, né? Do que exatamente a gente está falando quando a gente fala desses mecanismos? É testosterona? O que tem ali dentro? O que isso pode causar para a saúde de homens e mulheres que estão longe aí desse ambiente olímpico, mas que vivem também uma pressão social para se manter jovens? Perfeito. A reposição hormonal, ela já tem sido feita já há bastante tempo, há algumas décadas. Porém, para fazer, a gente precisa responder algumas perguntas. Primeiro, essa pessoa precisa fazer essa reposição hormonal? Se a resposta for sim, precisa, ela tem baixos níveis de hormônio, está tendo impacto na sua qualidade de vida, ok, precisa fazer, é um ponto positivo. A segunda pergunta ela pode fazer? Ela tem um corpo que hoje pode receber esses hormônios? Ou será que ela tem um nódulo de mama que me preocupa, tem uma alteração uterina? Né? Então, a gente precisa ver se pode fazer, esse é o segundo ponto. Se ela precisa fazer e pode fazer, a gente tem hormônios adequados para fazer essa reposição hormonal e uma métrica de segmento dessas pessoas. O que eu tenho que ver nas avaliações clínicas
dessas pessoas. Então, isso tudo já muito bem validado e muito bem certificado. A única questão e preocupação que hoje existe dentro do corpo de saúde são com chips da beleza, que não se sabe o que há dentro deles, de uma forma bem objetiva, portanto, não se sabe ao certo dosagem, não se sabe de possíveis efeitos colaterais, ou, por vezes, há substâncias em que já cientificamente sabemos que não trazem benefício para o indivíduo, e muito pelo contrário, podem trazer malefícios. Então, reposição hormonal é interessante, pode ser feita, se bem avaliada pelo profissional da saúde, mas tem que se saber o que está sendo reposto e como está sendo feito isso. Queria te agradecer muito por esse papo. É a segunda vez que a gente trata desse assunto. Queria convidar todo mundo também para ler a matéria que a gente publicou antes do início dos jogos, já tratando dessa questão da presença das mulheres trans no esporte de alto rendimento, né? Na matéria Diversidade em Jogo, que a gente publicou na edição de sábado. Leonardo, muitíssimo obrigado por todo esse esclarecimento aí. Obrigada. Eu que agradeço novamente, parabenizo pela matéria publicada no início do mês de julho, da Diversidade em Jogo, uma matéria fantástica, bem completa. Ouso dizer que a melhor que eu já vi, aqui não porque eu tenha participado dela, mas pela quantidade de pessoas que vocês trouxeram, e agradecer essa oportunidade também, mais uma vez aqui, de agora, nessa entrevista, também está tentando esclarecer, trazer alguns pontos, para ajudar as pessoas a caminharem junto com a sociedade dentro da inclusão de pessoas no esporte. Muito obrigada e até a próxima. Existem os leitores do meio, os fãs do meio e os pioneiros do meio. Estes últimos não foram os primeiros a chegar, mas têm um lugar especial no nosso coração. Participam com a gente de um grupo de Zap, dão ideias de pautas e projetos e recebem nossas novidades em primeira mão. E cá entre nós é muito fácil participar dele. Entre em nossa página de pioneiros e use seu link especial para convidar 5 amigos para conhecer o meio. Eles aceitando o convite pronto, você já é um pioneiro. E sem falar dos brindes. Quanto mais gente você trouxer para o meio, mais brindes você ganha. Tem adesivo, camiseta, caneca, moletom. Seja um pioneiro, ajude o meio a crescer, ganhe brindes e venha conversar com pessoas inteligentes e de bom gosto como você.